As linhas da evolução humana, muitas vezes, podem ser obscurecidas, dada a proximidade em termos de tempo de tantas espécies de nosso gênero. Espécies foram, no passado, renomeadas, reclassificadas e combinadas, e hoje estaremos examinando isso em ação no caso de uma espécie arcaica de humano conhecida como Homo heidelbergensis, um possível ancestral do Homo sapiens e um de nossos parentes mais próximos. As fronteiras e semelhanças entre nossa espécie e o Homo heidelbergensis são de fato tão semelhantes que os cientistas ainda estão considerando a ideia de que heidelbergensis poderia de fato ser uma subespécie do Homo sapiens. No vídeo de hoje, estaremos explorando a vida e a evolução do Homo heidelbergensis, examinando o que o torna tão semelhante à nossa própria espécie. Vamos ver como essa espécie pode ter vivido, onde viveu e como foi descoberta. Embora este seja um humano arcaico com muito a nos ensinar, uma riqueza de informações foi discernida a partir de evidências esqueléticas encontradas em sítios arqueológicos e estaremos examinando essas informações para montar a história do Homo heidelbergensis. O misterioso e disputado Homo heidelbergensis é conhecido pelos humanos modernos desde 1907, quando um trabalhador industrial em Mauer, uma vila não muito distante da maior cidade de Heidelberg, na Alemanha, descobriu uma mandíbula fóssil, se destacando das rochas em que estava trabalhando. Notando a importância da descoberta, o homem extraiu o osso da rocha e o levou ao famoso antropólogo Otto Schottensock, que no ano seguinte nomeou e descreveu oficialmente esta espécie como um novo humano arcaico, dando-lhe o nome de Homo heidelbergensis, que se traduz em português como Homem de Heidelberg ou o Homem de Heidelberg. O osso em questão, uma mandíbula inferior completa, com um conjunto quase completo de dentes, é considerado como tendo pertencido a um jovem adulto da espécie em vida, determinado por Otto Schottensock, com base na falta de desgaste nos dentes. O que levou Otto a classificar o homem de Heidelberg como uma nova espécie de humano arcaico foram as proporções desta mandíbula. Comparada à mandíbula de um humano moderno, a do Homo heidelbergensis era enorme, com uma forma e estrutura muito mais robustas do que as nossas. Se ignorarmos as controvérsias que surgiram desta descoberta complicada, por enquanto então, vários outros espécimes foram previamente atribuídos ao Homo heidelbergensis. Os espécimes mais conhecidos são fósseis, principalmente restos de crânios, descobertos em várias localidades da África e da Eurásia. Ossos de Bodo, na Etiópia, Cabué, na Zâmbia, Indutu, na Tanzânia, Petrolona, na Grécia, Aragou, na França e Dali, na China, foram descobertos ao longo do tempo, desde que a mandíbula original foi descoberta. Todos esses ossos compartilham semelhanças notáveis, especificamente nas cristas da testa e nos casos cerebrais dos ossos do crânio. Mas o Homo heidelbergensis é uma espécie com uma longa e complicada história de debate, como logo descobriremos. Antes de explorarmos as complicações desta espécie fortemente contestada, vamos dar uma olhada no que esses cientistas estão trabalhando. O que realmente era o Homo heidelbergensis? Como ele se parecia? E o que podemos discernir sobre a aparência da espécie a partir dos ossos que atribuímos à espécie até agora? Primeiramente, o básico. Homo heidelbergensis era uma espécie de humano arcaico
que existiu na época do Pleistoceno Médio da Era Cenozoica, de cerca de 700 mil a 200 mil anos atrás. A partir dos ossos do crânio descobertos na África e na Eurásia, os cientistas conseguiram determinar que, em contraste com espécies anteriores como Homo erectus e Homo habilis, o Homo heidelbergensis teria uma aparência muito semelhante à de um humano moderno em vida. Nos ossos do crânio, as aberturas nasais são verticalmente posicionadas, às vezes com uma crista proeminente. Os pontos de fixação para um nariz muito semelhante ao nosso. Os dentes, frequentemente bem preservados nos crânios, são semelhantes e orientados de maneira muito próxima à nossa, e as características do osso temporal no crânio indicam que a caixa craniana desta espécie estava crescendo rapidamente. Esses humanos não apenas se pareciam conosco, mas também começavam a pensar como nós. Artistas paleontológicos e cientistas até conseguiram montar bustos realistas da cabeça e do rosto do Homo heidelbergensis, com base em evidências fósseis. Algumas podem ser vistas na exposição sobre evolução humana do Museu de História Natural de Londres. Embora os cientistas ainda não tenham descoberto muitos ossos do tronco e membros do Homo heidelbergensis, eles conseguiram inferir como essa espécie pode ter parecido por completo, com base em sua posição na árvore genealógica, usando espécies mais antigas e posteriores para determinar um plano corporal. Usando este método, juntamente com a consideração de vários ossos longos, como tíbias e fêmures de espécimes africanos e europeus, os cientistas sugeriram que, em média, um indivíduo couro masculino do Homo heidelbergensis tinha entre 5,7 e 5,10 de altura, enquanto as fêmeas tinham entre 5,2 e 5,7 em média. Embora um pouco mais baixos que os humanos modernos, isso representou um aumento significativo em relação aos australopitecos e aos primeiros membros do gênero Homo do início ao meio do Pleistoceno. Essas espécies posteriores estavam evoluindo pernas mais longas para ajudá-las a percorrer distâncias maiores, o que pode ser visto em primeira mão na enorme variedade de fósseis semelhantes em toda a África e Eurásia. Espécies posteriores de humanos que existiram durante o Pleistoceno tendiam a se dividir em dois planos corporais ligeiramente variados. Mais comum era o corpo robusto, mais em forma de barril, semelhante ao de um Neandertal ou Denisovan, um estilo de corpo bem adaptado para os rigorosos climas do norte da Eurásia. Também, encontrado em humanos arcaicos, era a forma mais semelhante ao Homo sapiens, mais estreito no peito e esbelto do que outras espécies. Acredita-se que, enquanto esses humanos do Pleistoceno médio estavam aumentando de altura, eles ainda tendiam a aderir ao plano corporal, que mais tarde se tornaria sinônimo dos neandertais. Portanto, o Homo heidelbergensis possuía um plano corporal robusto e corpulento, com uma pelve larga e ossos da perna grossos. Isso, provavelmente, foi uma adaptação para ajudar essa espécie a se adaptar a climas mais frios no norte da Eurásia, algo que espécies mais antigas como o Homo habilis e o Homo erectus, conhecidos por sua afinidade com climas mais quentes, não possuíam. A controvérsia começou nos anos 1950, com o antropólogo Ernst Mayr. Notando a extrema diversidade do número de espécies de humanos arcaicos surgindo ao longo do Pleistoceno Médio, ele decidiu reconhecer apenas 3 delas. Australopithecus, definidos por Homo transvalensis, humanos arcaicos, definidos por Homo erectus,
e humanos modernos e neandertais, definidos por Homo sapiens. Todas as espécies conhecidas de humanos, desde o último Australopithecus até a evolução de nossa própria espécie, seriam agrupadas na categoria Homo erectus, com o objetivo de torná-las todas obsoletas. Frota. Isso incluiu o Homo heidelbergensis, cujo nome quase desapareceria no obscuridade nas próximas décadas, à medida que a visão de Mayr sobre os humanos antigos impactava a maneira como pensamos sobre eles. Hoje, as afirmações de Mayr são contestadas. Muitas das espécies atribuídas à espécie Homo erectus por ele nos anos 1950 têm sido notadas por suas diferenças e diversidade nos anos recentes, e muitos paleontólogos, antropólogos e arqueólogos são rápidos em determiná-las como espécies válidas, separadas por seus próprios direitos. Francis Clark Howell, um antropólogo americano, foi o primeiro a liderar a oposição às visões de Mayr ao lado do britânico Chris Stringer. Eles notaram as semelhanças entre vários espécimes de espécies que anteriormente eram atribuídas ao Homo erectus, com as de nossa própria espécie, optando por reatribuí-las ao Homo sapiens. Começaram a aparecer fissuras na teoria original de Mayr, e Stringer sugeriu que o Homo heidelbergensis, entre algumas outras espécies ignoradas por Mayr, deveriam ser reintroduzidas no gênero como suas próprias espécies distintas para destacar as diferenças entre elas e os espécimes recém-atribuídos ao Homo sapiens. Stringer fez muito trabalho para ajudar o Homo heidelbergensis a se tornar novamente uma espécie de humano arcaico amplamente utilizada e reconhecida. Estudos adicionais sobre fósseis humanos do norte da África e da Europa levaram a muitos espécimes dessas áreas sendo atribuídos ao Homo heidelbergensis, e a maioria dos restos dessas áreas, datados de cerca de 600 mil a 300 mil anos atrás, são tipicamente atribuídos a esta espécie. Mais tarde, em 2010, o antropólogo americano Jeffrey H. Schwartz, juntamente com o paleoantropólogo Ian Tattersall, levou isso um passo adiante, sugerindo que todos os espécimes da Europa e Ásia do Pleistoceno Médio deveriam ser classificados como Homo heidelbergensis. Com o reconhecimento dos denisovanos, uma espécie arcaica de humano do Pleistoceno que já abordamos anteriormente neste canal, essa teoria se tornou cada vez menos popular, com muitos espécimes asiáticos sendo presumidos como denisovanos. Todos esses fatores e mais, quando outras espécies são trazidas para mistura, contribuem para o infame apelido da época do Pleistoceno Médio entre antropólogos e arqueólogos, o confusão no meio. É muito difícil discernir neste ponto quais espécies são distintas e quais são subespécies ou espécimes de espécies conhecidas, além de descobrir de quais espécies evoluíram e possivelmente para quais. Isso se deve ao grande número de espécies reconhecidas deste período no tempo. E o Homo heidelbergensis caiu vítima de muitos debates como resultado, ao longo dos anos, desde a sua descoberta. Devido às semelhanças e proximidade em termos de tempo com o Homo sapiens, alguns pesquisadores determinaram que o Homo heidelbergensis deveria ser colocado dentro de nossa própria espécie e que os fósseis conhecidos de Homo heidelbergensis representam uma subespécie de Homo sapiens vivendo nos estágios iniciais do Pleistoceno. William Strauss, um antropólogo que estudou a mandíbula original, descoberta em 1907 em Mauer, Alemanha, já disse sobre a descoberta: enquanto o crânio é a criação de Deus, a mandíbula
é obra do diabo, em referência à confusão que causou. Mariana Roxanich, uma antropóloga canadense, é a pesquisadora mais recente a se pronunciar sobre o Homo heidelbergensis. Mariana e colegas propuseram que o nome Homo heidelbergensis, juntamente com o do fóssil humano contemporâneo Homo rhodesiensis, deveria ser completamente apagado dos registros. A equipe sugeriu que todos os espécimes de Homo heidelbergensis da Europa deveriam ser classificados como neandertais, na espécie Homo neanderthalensis, enquanto os espécimes de Homo rhodesiensis deveriam ser movidos para um novo termo, abrangente para espécimes africanos Homo bodoensis. A equipe também chegou a uma explicação para toda a confusão. Potencialmente, o Homo bodoensis e o que antes era considerado Homo heidelbergensis migraram periodicamente pela África e Eurásia, entre os ciclos glaciais. No caminho, eles teriam entrado em contato com populações indígenas de humanos arcaicos, onde, provavelmente, se cruzariam. Então, onde está o Homo heidelbergensis hoje? Chris Stringer, que trabalhou extensivamente com o Homo heidelbergensis, juntamente com outros pesquisadores, rejeita, sem surpresa, as afirmações feitas por Roxanich e a equipe, pois sentiram que sua pesquisa fez pouco para nos ajudar a resolver a história do Homo heidelbergensis. Ao mudar os nomes das espécies à vontade, eles também quebraram as regras de nomenclatura binomial científica. Como está o Homo heidelbergensis? É válido, mas por quanto tempo? Determinou-se que o Homo heidelbergensis foi um dos primeiros humanos a ser mais estritamente carnívoro do que outras espécies que o precederam. Esses eram humanos onívoros, mas que se tornaram altamente habilidosos em ocupar o topo da cadeia, alimentar como predadores supremos. Um melhor entendimento de armamentos e técnicas de caça permitiu que essas pessoas primitivas caçassem grandes animais, perseguindo-os ativamente pelas estepes e florestas do Pleistoceno Médio. Comunidades humanas pensadas para pertencer ao Homo heidelbergensis, vivendo no local Terra Armata, nas encostas do Monte Bion, próximo a Nice, França, são conhecidas por terem caçado uma grande variedade de animais grandes e perigosos. Cervos formavam uma grande parte de sua dieta, assim como íbexes, gado, cavalos e javalis. Mas em ocasiões, possivelmente, quando a comida era mais escassa ou quando a oportunidade se apresentava, essas pessoas caçavam presas tão grandes quanto elefantes. Espécies arcaicas de elefantes, bem como rinocerontes, teriam sido presas desafiadoras, porém possíveis, para o Homo heidelbergensis, cujas comunidades trabalhariam eficientemente juntas em planos elaborados para abater esses animais. Enquanto os humanos arcaicos caçavam carne, a seleção natural trabalhava para melhorar as habilidades dessas pessoas na caça. Cérebros maiores levaram a melhores estratégias de caça, o que resultou na capacidade de caçar presas maiores e mais complicadas. Acredita-se que, durante a caça, as equipes de Homo heidelbergensis trabalhavam juntas para conduzir o animal presa para características ambientais, das quais era difícil escapar. Animais maiores, como elefantes, podem ter sido perseguidos até pântanos ou brejos antes de serem cercados e mortos, com lanças e pontas afiadas. No entanto, a carne não era a única fonte de alimento no cardápio do Homo heidelbergensis, e sabe-se que comunidades desses humanos consumiam uma ampla variedade de frutas e nozes, e possivelmente até casca de árvore.
Para contrabalançar as ameaças de envenenamento por proteínas infligidas por um consumidor de uma dieta com alto teor de carne, seria necessário consumir uma grande quantidade de carboidratos. A matéria vegetal não se fossiliza tão bem quanto os ossos de animais, e por enquanto não podemos determinar muito sobre a ingestão de alimentos à base de plantas do Homo heidelbergensis. Mas é sabido que o local de Schöningen, na Alemanha, associado a vinhas hominídeas de alta qualidade, abriga mais de 200 plantas que podem ser comidas com segurança, cruas ou de outra forma. Dado que essas plantas provavelmente estavam presentes ao mesmo tempo que o Homo heidelbergensis estava em cena, é seguro supor que muitas delas teriam encontrado seu caminho na dieta desta espécie. Está no Homo heidelbergensis que vemos algumas das primeiras evidências do que poderia ser considerado arte. Gravações e esculturas foram descobertas nas áreas onde o Homo heidelbergensis teria vivido, que não tem explicação lógica além de uma simbólica, indicando que essas pessoas podem ter esculpido padrões simples ou linhas em rochas por diversão. Ou para anotar algo. Tais estruturas foram encontradas em toda a França e Alemanha. Possíveis joias foram até descobertas na Europa, na forma de fósseis de esponja perfurados que podem ter sido enfiados juntos para formar encantos ou contas em um colar ou pulseira. Essas estruturas parecem ter sido escolhidas deliberadamente devido à sua forma redonda e presença de buracos, que foram cortados para criar uma estrutura semelhante a uma conta. Também sabemos que muitos humanos desse período estavam utilizando o ocre para criar uma substância semelhante à tinta. O ocre vermelho é bem comum. Cientistas sugeriram talvez devido ao fato de que tem uma cor semelhante à do sangue. No sítio Terra Armada, perto da França, foram encontrados mais de 70 pedaços de ocre que se acredita terem sido misturados para obter diferentes tons de vermelhos, amarelos, marrons e laranjas. Isso indica que essas pessoas tinham uma preferência pela cor que usavam para decorar suas estruturas e possíveis obras de arte, o que significa que tinham um entendimento básico de criatividade e design. Uma das questões mais intrigantes em torno das espécies humanas antigas diz respeito à sua capacidade de falar e formular uma linguagem. Eles poderiam fazer isso ou se comunicavam mais em uma série de grunhidos e gritos incoerentes. Ossos que se acredita pertencerem ao Homo heidelbergensis da Espanha indicam que o osso hioide no Homo heidelbergensis era bem desenvolvido, de fato semelhante aos nossos. O osso estava posicionado suficientemente dentro do crânio para suportar a língua, e os ossos do ouvido médio eram desenvolvidos o suficiente para permitir que essas pessoas distinguissem as frequências associadas à fala humana. Ainda mais notavelmente, acredita-se que essas pessoas eram predominantemente destras, devido à articulação de marcas e estrias nos dentes, que está associada à mesma seção do cérebro que também está associada à produção de linguagem e fala. Portanto, acredita-se que, se esses espécimes representam o Homo heidelbergensis, então a espécie era capaz de falar em uma forma primitiva de linguagem. Embora, devido ao fato de que essas pessoas estavam longe de desenvolver qualquer forma de escrita, não temos como determinar exatamente como isso soava. O Homo heidelbergensis era, portanto, uma espécie altamente social, que teria vivido e caçado em grupos de famílias e amigos, se comunicando e aprendendo uns com os outros enquanto sobreviviam nas selvas da Eurásia do Pleistoceno.
Pouco se sabe sobre a estrutura social específica desses humanos, mas acredita-se que eles enterravam seus mortos com base nos restos de 28 indivíduos da Espanha. Isso aponta para uma de duas coisas: uma ampla consciência do risco apresentado por corpos em decomposição perto de uma comunidade, ou um sistema de crenças primitivo associado à morte, uma possível vida após a morte e sentimentalismo. Os Homo heidelbergensis estão entre os primeiros humanos a terem feito ferramentas, classificadas como pertencentes à indústria de ferramentas de pedra, a Aeolian, que foi proeminente em toda a Idade da Pedra inicial. Esta indústria substituiu a indústria de ferramentas de pedra Oldowan, usada por espécies como o Homo erectus. Entre as ferramentas de pedra Aeolian, produzidas pelo Homo heidelbergensis, podemos ver machados de mão simples, mais simétricos, que foram especificamente criados para serem mais leves do que seus antecessores. Para se tornarem mais leves e fáceis de manejar, o Homo heidelbergensis projetou essas ferramentas para serem menores e mais finas, uma técnica alcançada ao golpear o machado de ambos os lados com uma estrutura semelhante a um martelo, provavelmente composta por uma segunda pedra. Também se acredita que o Homo heidelbergensis tinha acesso a plataformas especificamente preparadas ou lajes básicas semelhantes a mesas, que eram reservadas para a preparação de ferramentas. Esculpidos a partir de grandes pedaços de rocha, os materiais necessários para fazer ferramentas específicas teriam sido levados para a plataforma, para maximizar a precisão na construção de uma ferramenta. O processo de fabricação desses machados de mão teria resultado em grandes lascas e flocos de rocha sendo desprendidos. Mas estes ainda eram úteis. Acredita-se que o Homo heidelbergensis, juntamente com outros hominídeos do Pleistoceno Médio, pode ter reciclado materiais excedentes criados ao construir ferramentas, moldando-os em ferramentas menores que teriam sido capazes de se adequar a trabalhos mais específicos e intrincados. A existência de plataformas de pedra usadas para projetar ferramentas indica que essas pessoas tinham um entendimento das tecnologias pré-requisito, também conhecidas como organização hierárquica. Isso foi um grande avanço para a espécie humana, que passou a criar estruturas mais complexas mais adiante. Alguns grupos de humanos nessa época também começaram a fazer suas ferramentas de osso e chifre de cervo, cada um dos quais teria exigido diferentes técnicas e níveis de força para construir, apontando para o fato de que esses humanos tinham um entendimento de planejamento, design e escolha de material. É possível que o Homo heidelbergensis tenha sido a primeira espécie humana a produzir lâminas de pedra. Em rochas pertencentes à formação Captoran, no que é agora o Quênia moderno, foram encontradas estruturas semelhantes a lâminas. Acredita-se que tenham sido intencionalmente esculpidas por uma espécie de humano, que pode ou não ter sido o Homo heidelbergensis. Essas lâminas e lamelas foram determinadas como datadas de cerca de 540 mil anos atrás e podem ter sido usadas como forma de defesa ou ataque contra animais selvagens. Não se pode determinar se essa tecnologia foi passada de gerações anteriores ou se a fabricação de lâminas era uma tecnologia que havia sido perdida e redescoberta várias vezes ao longo da história evolutiva humana. Além disso, acredita-se que o Homo heidelbergensis foi a primeira espécie humana capaz de dominar a tecnologia de talhar. Isso envolve a fixação de pontas de pedra em paus para fazer lanças básicas. No local de Schöningens, na Alemanha,
Um total de 9 lanças e fragmentos de lanças foram descobertos e acredita-se que pertenceram ao Homo heidelbergensis. Algumas dessas lanças são notavelmente complexas. Uma lança excepcionalmente longa poderia ser classificada como uma lança básica, e uma das lanças até tem um ponto de fixação para uma pedra afiada em ambas as extremidades. As lanças foram feitas de madeira de abeto e pinho, e quando totalmente montadas, poderiam ter até 2,5 metros de comprimento. É provável que essas lanças pudessem ser usadas como armas de combate corpo a corpo, a curta distância, para manter animais como ursos e lobos à distância, ou lançadas ou esfaqueadas na lateral de um animal de caça para causar uma ferida potencialmente fatal. Acredita-se que essas lanças, dada a sua dimensão e a força dos indivíduos que as lançavam, poderiam ter sido lançadas a 35 metros de distância, mas teriam sido mais eficazes quanto mais perto o lançador estivesse do alvo. Foi a partir desta tecnologia que os humanos eventualmente descobriram como fabricar armas mais complexas e poderosas, incluindo lâminas e machados encaixados. Embora as evidências do uso do fogo entre os humanos sejam incomuns no registro fóssil, até cerca de 400 mil anos atrás, sabemos que o Homo heidelbergensis teria sido capaz de dominar e utilizar efetivamente. Homo erectus, a espécie que precedeu o Homo heidelbergensis, já estava utilizando e dominando o fogo em suas caçadas, o que se provou ser uma ferramenta extremamente eficaz tanto para abater grandes animais quanto para cozinhar sua carne depois. Acredita-se que as espécies que seguiram o Homo erectus foram capazes de levar isso um passo adiante e manter e gerenciar seus fogos em um ambiente controlado. Grupos de caça do Homo heidelbergensis provavelmente teriam levado fogo consigo para atacar grandes animais como elefantes e rinocerontes, o que teria sido extremamente eficaz contra a resistente pele defensiva desses animais. Finalmente, acredita-se que o Homo heidelbergensis construiu abrigos básicos para se defenderem dos elementos quando o espaço nas cavernas era escasso ou ocupado por outras espécies. Essas estruturas eram muito simples e foram encontradas em toda a Europa, em áreas abrigadas do clima, como contra as faces de rochas ou penhascos. Bases básicas de rochas e terra seguram galhos grossos, semelhantes a postes, no lugar para suportar um telhado básico feito de galhos mais finos. Essas estruturas normalmente medem 3 metros por 3,5 metros e acredita-se que foram construídas no início do inverno, ocupadas durante a estação mais rigorosa e eram usadas apenas para dormir naquela época. Todas as evidências do uso de fogo pelos primeiros hominídeos parecem ter ocorrido nas entradas de cavernas ou totalmente ao ar livre, provavelmente para prevenir os perigos da fumaça ou de um incêndio perigoso se espalhando e afetando o grupo. Muito do ambiente percorrido pelo Homo heidelbergensis seria composto por estepes e florestas frias e de temperatura baixa ao norte. Ao sul, nas partes mais baixas da Europa e nas vastas extensões da África, as savanas e planícies teriam dominado a paisagem, intercaladas por trechos de floresta e a ocasional montanha. Homo heidelbergensis era uma espécie adaptável e resistente que, portanto, poderia habitar uma grande variedade de territórios e ambientes e poderia ter explorado uma infinidade de fontes de alimentos nesses ambientes. Junto com as fontes de alimento associadas à espécie, muitos perigos estariam presentes em todos os territórios que habitavam. Grupos rivais de Homo heidelbergensis
poderiam ter representado uma ameaça significativa, especialmente em tempos difíceis. Mamíferos perigosos, como ursos e lobos, são conhecidos em toda a Eurásia, e grandes e poderosas espécies de gatos podiam ser encontradas em toda a África no período em que o Homo heidelbergensis estava presente. Adicione a isso a presença de herbívoros perigosos, como hipopótamos e rinocerontes, e répteis carnívoros, como cobras e crocodilianos, e você tem uma gama perigosa de ambientes que poderiam ter se provado rapidamente letais para um indivíduo jovem, doente, inexperiente ou idoso do Homo heidelbergensis. Esses primeiros humanos precisavam ser resistentes e defensivos se quisessem sobreviver nessas paisagens severas. Então, como o Homo heidelbergensis surgiu inicialmente? Acredita-se, na verdade, que a espécie tenha evoluído diretamente das populações de Homo erectus na África cerca de 700 mil anos atrás. Esse é um processo que se acredita ter começado cerca de 2 milhões de anos atrás, durante a migração dos hominídeos para fora da África e para as áreas mais amplas da Eurásia. Retornando brevemente ao debate sobre como o Homo heidelbergensis deve ser classificado, alguns cientistas acreditam que o Homo erectus se dividiu em Homo heidelbergensis, no norte, e Homo rhodesiensis, no sul, enquanto outros cientistas acreditam que o Homo heidelbergensis ocupou ambas as regiões como a mesma espécie. Comumente, se acredita que o Homo heidelbergensis é o ancestral dos humanos modernos, neandertais e denisovanos, mas o arqueólogo espanhol José Maria Bermúdez de Castro apresentou uma teoria diferente em 1997. Ele sugeriu que, na época, o recém-descoberto Homo antecessor, conhecido na Espanha, representava o ancestral apenas do Homo sapiens e que o Homo heidelbergensis representava uma linha diferente, descendendo do Homo antecessor para neandertais e denisovanos separadamente. Se a teoria dele fosse verdadeira, isso significaria que não somos diretamente descendentes do Homo heidelbergensis e que o último ancestral comum que compartilhamos com os neandertais e os denisovanos seria o Homo antecessor. Curiosamente, José, mais tarde, voltou atrás nesta opinião e retornou à crença original de que o Homo heidelbergensis era o último ancestral comum do Homo sapiens e do Homo neanderthalensis, os neandertais. Foi descoberto mais tarde, com base em evidências coletadas a partir dos dentes do Homo antecessor pelo paleoantropólogo Frito Welker, em 2020, que o Homo antecessor não era um ancestral do Homo heidelbergensis, e as espécies eram, na verdade, linhagens irmãs. Este segmento pode, de fato, ter um título enganoso, pois acredita-se que o Homo heidelbergensis evoluiu para a nossa espécie em vez de ter se extinguido. Dito isso, apenas populações selecionadas de Homo heidelbergensis teriam se transformado em nossa própria espécie. Aqueles que se adaptaram ao mundo em mudança. As mudanças climáticas e a potencial falta de fontes de alimento em algumas regiões podem ter levado os indivíduos do Homo heidelbergensis que não conseguiram se adaptar à sua extinção, com apenas os genes bem-sucedidos sendo passados para as espécies descendentes. À medida que o clima mudava para o final da aparição do Homo heidelbergensis no registro fóssil, o ambiente e a comida dentro dele também teriam começado a se alterar. O desaparecimento de fontes de alimento em que a espécie dependia em certas áreas, como os mamíferos megafauna, como elefantes e rinocerontes, teria causado uma enorme luta entre as comunidades existentes.
E um a um, os grupos que não conseguiam se adaptar desapareceram nas profundezas da pré-história. O mesmo aconteceria com seus ancestrais eventuais, os neandertais, mais tarde no Pleistoceno. Obviamente, hoje, apenas o Homo sapiens persiste e nos restam apenas importantes achados arqueológicos, como os desenterrados na Alemanha e na Espanha, para nos lembrar de nossa linhagem. Homo heidelbergensis é um ótimo exemplo de como a paleontologia e a arqueologia podem ser complicadas e difíceis. Quando tantos espécimes semelhantes são desenterrados ao redor do mundo, em um período tão curto de tempo geológico, pode ser extremamente difícil para os cientistas descobrir exatamente o que eram e a qual espécie pertenciam. Como está, Homo heidelbergensis, como um táxon válido, está em terreno instável. Houve tanta disputa sobre essa espécie ao longo do último século ou mais que não seria surpreendente se mais informações sobre essa espécie a levassem novamente ao obscurantismo. Mas quem sabe, talvez ela ressurja logo depois. Independentemente de receberem ou não o nome de Homo heidelbergensis, essas pessoas representam uma parte de você e de mim, nossos ancestrais. Volte várias milhares de gerações e seus ancestrais poderiam ter se encontrado entre essas comunidades de humanos primitivos, na Espanha ou na Alemanha, caçando ao lado de seus grupos familiares após elefantes e rinocerontes extintos. É um pensamento impressionante e do qual todos nós deveríamos nos orgulhar.